Boa tarde. Vamos dar início ao congresso dentro de momentos. Espero que tenham almoçado muito bem e prontos para uma nova parte do congresso. Portanto, agora vamos entrar em silêncio e iniciar a segunda parte do congresso com uma música. Dentro de 2 minutos. Então escutaremos uma música dentro de 2 minutos. Obrigada. Olá novamente. Vamos então escutar uma música, seguida da intervenção do José Manuel Anacleto com o tema Comparação Ubaldi-Hinduísmo. Muito obrigada.
Vamos então escutar José Manuel Anacleto com o tema Petrobaldi e o hinduísmo. Boa tarde a todos. A dizer a verdade, eu não deveria estar aqui. Porque, em primeiro lugar, foi uma hipótese que esteve de pé, e a exemplo do que aconteceu no congresso anterior, sobre a consciência, poderia estar aqui a falar a nossa amiga, a embaixadora da Índia. Infelizmente, isso não se pôde efetivar, embora creio que hoje, ao fim da tarde, ainda estará connosco, sobretudo se resolvermos problemas que o teatro onde vai decorrer o espetáculo nos tem sucessivamente colocado, a nós e principalmente ao Pashupati, grupo de demonstradores de yoga avançado da Confederação Portuguesa de Yoga, que tão generosamente não só aceitaram fazer esse belíssimo espetáculo, como se têm tentado adaptar às condições isto é só para rimar, às condições e às malcriações dos responsáveis pela organização ou pela gestão daquele espaço. Esperemos que tudo fique resolvido e desculparão se isso também a algum de nós gera alguma tensão. Bom, também, por outro lado, além dessa preocupação agora pendente, espero que a minha voz resista às 2 conferências que devo fazer ainda hoje, assim com uns rubuçados e tal, espero que isso se resista e que, sobretudo, não dificulte o entendimento das minhas palavras. Vamos então falar, em termos comparativos, do hinduísmo, assim chamado, e de Pietro Baldi, obviamente, sendo o leitmotiv deste congresso. O nome hinduísmo é um nome que, se tendo generalizado, é algo impróprio e, porventura, o nome mais adequado para designar a imensa complexidade apenas da ortodoxia religiosa nascida e desenvolvida na Índia será Sanatana Dharma. Dharma significa, neste sentido, lei, ensinamento, regra, caminho, e Sanatana significa eterno. Bom, é com grande alegria que falo durante estes dias sobre o Baldi, e é com grande alegria também e com reverência que falo dessa extraordinária pátria de espiritualidade que é a Índia. Onde, por exemplo, nasceram, na Índia no sentido alargado, que não coincide com as atuais fronteiras geográficas, nasceram 4 religiões mundiais. O próprio Sanatana Dharma, o Dharma dos Jainas, ou Jainismo, o Dharma do Buda, ou Budismo, e, já mais próximo de nós, o Sikhismo. 4 religiões nasceram na Índia. Mas, além disso, a multiplicidade de textos sagrados, de escolas, de filosofias, de darshanas, de pontos de vista existentes na Índia é absolutamente extraordinária e creio que podemos repetir, sem muita probabilidade de nos enganarmos, que estão na Índia, na velha Índia, os protótipos de quase todas as formas religiosas e filosóficas que depois vieram à luz do dia em outros pontos do globo. E, portanto,
repito, a minha homenagem à Índia, a essa grande pátria de espiritualidade, à terra de rishis, de muktas e de jivanmuktas, à terra de tirthankaras, de budas e de bodhisattvas, à terra de legiões de exaltados místicos e de sábios gloriosos, à terra de fogo de 1000 cores e de incontáveis odores, em cujas montanhas sagradas o céu e a terra ainda se interpenetram de modo que nos é sensível. Ora bem, e a primeira coisa que vamos falar em termos comparativos é da proximidade entre o conceito monista e, portanto, não dual de Pietro Baldi e o monismo que é muito característico, a não dualidade que é muito característico de grande parte das espiritualidades da Índia, nomeadamente nas advaitadas, nas vias não duais. Advaita significa dual. Advaita acrescenta-lhe o prefixo de negação, certo? Advaita, não dual, não é? Bom, então, o monismo que encontramos, por exemplo, na Vedanta Advaita e numa das bases literárias da Vedanta, que são os Upanishads. Também no Shivaísmo de Kashmira, etc, etc. Gostaria, porque vamos citá-los algumas vezes, de esclarecer, embora a maior parte saiba, o que são os Upanishads. São uma quantidade muito grande, centenas de textos, alguns muito pequenos, outros muito vastos, dos quais se consideram 108 como autênticos, conformes à ortodoxia das 4 coleções dos Vedas, e são a última parte da principal literatura sagrada, aquela que faz mais autoridade na Índia, que é os Vedas, a Shruti ou Revelação. E depois há outra literatura, também autoritativa, mas num segundo grau, que é a Smriti, memória, tradição, a que pertencem, por exemplo, os Puranas, as leis de Manu, etc, etc. Bom, os Vedas têm 2 partes. A primeira é chamada Karma Kanda, ou seja, a parte ritualística, a parte dos atos de culto, de afinidade com a ordem natural das coisas, com a ordem cósmica ou rita de que haveremos falar, e os Upanishads, a parte final dos Vedas, é o Jnanakanda, fala da sabedoria, do conhecimento, mas do conhecimento metabolizado, digerido, assimilado, um conhecimento, portanto, vivencial, que nos conduzirá à iluminação e à libertação, moksha ou outros termos equivalentes. E, por estas fontes e outras da Índia, passa o conceito de não dualidade. Há muitas maneiras de designarmos isto e, na verdade, eu daqui a pouco voltarei à questão. Mas talvez possamos pegar no que ontem avancei a propósito, ou quando, melhor dizendo, quando da minha conferência da tarde. Com efeito, e particularmente para o pensamento da Índia, que é predominantemente, digamos, panteísta e ilusoísta,
Ou seja, o divino está em tudo. E tudo é vivo, sendo, portanto, tudo sagrado. Tudo é vivo, tudo é consciente e tudo é em Brahman, ou outras expressões equivalentes, que com mais ou menos rigor nós traduzimos por Deus ou divindade. Ora, do ponto de vista, nomeadamente, da espiritualidade da Índia, como ontem chegamos a avançar, só é real aquilo que não tem princípio nem fim, aquilo que é eterno, aquilo que não tem limites de qualquer espécie, portanto, aquilo que é infinito, aquilo que é ilimitado, aquilo que é uno, aquilo que é indivisível, que em si mesmo não se pode cindir em partes. E aquilo, como vimos também, que é permanente e constante. Ora, se aquilo que é real e o divino, o absoluto, é esse selo de realidade, sem o qual a inconstância, a parcialidade, a finitude, a limitação do mundo fenomenal nem poderia existir, porque nada lhe o substantizaria, porque nada lhe serviria de referência, de ordem, de fonte vital. Esse mundo, dizia eu, que é limitado e que tem partes, que é divisível, como nós julgamos na aparência que é, não tem efetivamente realidade. E, portanto, tudo aquilo que tem realidade existe no seio do ser, da consciência, da vida una, de Brahman. Ou talvez ainda melhor, de para-Brahman, aquilo que está ainda além de Brahman e que é totalmente indizível e até inefável. Aquilo que, como também diz o Baldi, é insuscetível de ser definido, de ser caracterizado. Aquilo que não pode ter atributos, porque os atributos, por muito valiosos que os consideremos, são ainda medidas relativas. Quando nós dizemos que alguém é muito sábio, muito bondoso, muito justo, muito poderoso, estamos no domínio das comparações, estamos no domínio quantitativo, estamos no domínio do relativo. Então, tudo é Brahman. E nada existe fora de Brahman e que não seja Brahman. Tudo é divino e nada existe fora ou para além de Deus. Há uma frase sintética da Vedanta Advaita que explicita isto de um modo que julgo bastante claro, dizendo: o mundo, leia-se, o mundo fenomenal, o mundo material, o mundo de partes cindidas, o mundo de eus separados, o mundo é falso. Brahman é verdadeiro. Atman é Brahman e nada mais. Ou seja, isto resume tudo. Ora, o que é Atman? Atman pode ser traduzido por alma, o que eu acho mais ou menos. Pode ser traduzido por pessoa, o que eu acho detestável, porque pessoa vem de raiz persona, ou seja, máscara, e o Atman é o ser real e verdadeiro, e portanto não é uma máscara.
Ou o que eu prefiro pode ser referido por espírito, traduzido por espírito, ou mais propriamente, talvez ainda, como consciência não dual. Certo? Cada um de nós é um Atman, ou mais propriamente, é uma expressão daquilo que é Atman como testemunha, não envolto na ação condicionada, na movimentação dos mundos, no tumulto das emoções, dos pensamentos, de todos os nossos caminhos erráticos e desencontrados. Então, Atman pode ser também chamado eu, mas esse eu é o eu do todo, é a consciência una do universo. Só que, vamos falar disso mais adiante, nós estamos num mundo de ilusão, num mundo de Maia. Vamos ver isso daqui a pouco. Confundimos-nos. Vemos aquilo, vemos não aquilo que é, mas aquilo que nos parece. Neste sentido, tudo é percepção. E as nossas percepções estão desvirtuadas, por muito que elas nos pareçam reais. Não há aqui lugar. Há aquela anedota que às vezes se diz acerca das filosofias do Oriente. O senhor ou a senhora diz que o mundo é irreal, que é falso, então bata aí com a cabeça numa parede e vai ver se isto não é bem real e se não é bastante verdadeiro. Deve-se dizer que a própria percepção que temos das paredes é completamente errada, porque consideramos uma coisa sólida e contínua, quando sobretudo há ali um espaço vazio onde partículas atómicas, subatómicas se movimentam a tal velocidade que nos dá a ilusão, a aparência ilusória de continuidade. Há um exemplo muito clássico, eu não me esqueci da ideia da não-dualidade. Há um exemplo muito clássico na filosofia da Índia. Salvo erro, o seu autor foi um grande sábio chamado Shankara. Shankara, pelo menos o primeiro Shankara, que alguns dizem viveu ali por volta do ano 800, mas que muito provavelmente viveu bastante antes disso, uns 1400 anos antes disso. Pelo menos. Ou cerca de 1400 anos. Que é o exemplo que alguns conhecerão da corda e da cobra, da corda e da serpente. Eu julgo que este exemplo é muito curioso, porque mostra com que facilidade nós tomamos o irreal por verdadeiro e como isso tem uma influência, um impacto tremendo em nós. Imaginemos um senhor que vai por uma estrada fora, um senhor, uma senhora, uma criança, um ancião, e a certa altura, assim à beira da estrada, vê uma corda grande e bastante grossa e enrolada. Certo? E toma aquilo por uma serpente enrolada. Sabem que as serpentes na Índia podem ser uns bichos assim bastante perigosos, com os quais será melhor não nos metermos incautamente, não é? E então aquela pessoa toma a corda pela serpente, apanha um grande susto, pensa em fugir. Outros mais aguerridos pensam em investir contra a serpente, fogem, vão para casa a tremer de medo, têm pesadelos com as serpentes, recomendam a toda a gente para não passar naquela estrada porque há lá uma serpente muito grande e aquilo vai em cadeia, a ilusão, porque na verdade aquilo era apenas uma corda enrolada. Então, nós estamos mergulhados, já vamos ver melhor isso para a frente, como direi, estamos mergulhados em Maya. Na verdade, segundo a melhor filosofia da Índia, a meu ver, o mundo não é criado por Brahman,
menos pelo Brahman supremo. Não é criado por Parabrahman ou pelo Brahman sem atributos, pelo Brahman puro. É criado pelo Brahman, um palavrão, Saguna, ou seja, o Brahman com atributos, conjugado com Maya. Maya tem um estatuto de criador próprio, certo? É isso que dá origem à atividade demiúrgica, logóica, Ishwara, que produz os nossos mundos, que, no entanto, em última instância, são ilusão. Volto a dizer, teremos mais adiante um desenvolvimento maior sobre isso. Assim eu não gasto mal o tempo. Então, eu ia para falar para aqui, ia repetir o erro daqui de há uns 2 ou 3 anos atrás. Ora, uma das nossas ilusões é que somos um eu separado. É que somos não só uma alma individual, como uma alma que se confunde, adere e, portanto, está presa ao mundo fenomenal. Esta alma individual e encarnada em formas, em veículos, em coxas, como se diz na Vedanta, é designada por Jivatman. Nós teremos algum dia, ao fim seguramente de muitas vidas, de muitos ciclos encarnativos, que reconhecer que só ilusoriamente nós somos esse eu, essa alma individual e, portanto, limitada, e que verdadeiramente somos Atman. E que Atman é idêntico a Paramatman, ou seja, ao Espírito ou alma universal. E que Atman e Paramatman, na verdade, são Brahman, ou são Parabrahman. São o próprio ser, são o próprio divino. Há uma expressão entre os vedantinos que eu acho muito bonita, que é quando se perguntam: o senhor acha que há Deus? E eles dizem: Ham, Eva, Parabrahman. Eu mesmo sou Deus. Não é eu, o Zé Manel, a Ângela, o Gilson, quem quer que seja. É todos que estamos no divino. Sem isso, não haveria a fonte de ser. Não haveria substanciação que mantivesse o que quer que seja. Não é? O ser e a consciência também são necessários. Eu gosto muito de citar aqui o Parménides. O ser é e não pode deixar de ser. E Brahman, como Sat, é e não pode deixar de ser, sem o que nada haveria. Certo? Brahman, como Chit, ou seja, consciência, conhecimento, é e não podia deixar de existir. Se não houvesse consciência, todo o universo seria impossível, seria uma abstração, seria um nada. Isto pode parecer estranho, mas imaginemos que por uma ficção, que num planeta que nunca conhecemos, está agora a cair uma pedra. Isto tem existência. Bem, pelo menos para todos os fins práticos, enquanto não há consciência, não há atenção que incida sobre isso, é inexistente. Bem, por estarmos mergulhados num mundo maiávico, é que a terceira referência que se faz a Brahman, como Ananda, bem-aventurança, não é o nosso estado comum, não é o nosso estado permanente e, na verdade, em muitos casos, é até um estado muito, muito raro e que apenas temos como uma radiação muito, muito esbatida. Mas é aquilo que se vive
quando nos entendermos como o Atman, que é Brahman não dual. Ora, esta não dualidade, este monismo, esta ideia de que tudo é um, de que tudo é, eu ia dizer é feito, mas até isso nem é muito correto, que tudo é da substância divina, que tudo é do ser, da vida, da consciência divina, é uma ideia, evidentemente, ubaldiana. Como é ubaldiana a ideia da tal triunidade da substância, a grande equação da substância, ou seja, 3 diferenciações para efeitos de estudo da mesma realidade, como pensamento, como espírito, como consciência, como energia, dinamismo, vida e depois como matéria. O que também haveremos de referir a propósito da teosofia, que nisto é inteiramente idêntica. Bom, um ponto muitíssimo comum ao pensamento da Índia e ao pensamento do Baldi são estes 3 aspectos entre si coligados. A ciclicidade de toda a existência, tanto no macro como no microcosmos, o karma e a reencarnação. E nisso, muito curiosamente, Pietro Baldi, talvez apenas a par com autores rosacrucianos, foi daqueles que se reclamam como cristãos que mais se aproximou do pensamento da Índia. No Ocidente, na tradição judaica, cristã e islâmica, certo? Há a ideia de um tempo linear, de um progresso incessante, de que está sempre e sem hiatos a ir para melhor. Isto é, aliás, o que dá a ideia, o que dá origem à ideia insensata do progresso económico sem fim, de que temos que sempre produzir mais. Isto, de um ponto de vista da filosofia da Índia, é um completo absurdo. Porque a vida, a existência, é ir e vir, é a alternância de vida e de morte, de princípio e de fim, de expiração e de inspiração. No macrocosmos, isto está configurado com a alternância entre os Mahavantaras, ou seja, os períodos da atividade cósmica, os períodos em que existe o mundo externo e os períodos de Pralaya, em que novamente tudo é reabsorvido no todo e não há exteriorização. Os períodos de noite cósmica. É a imagem e semelhança, conforme o princípio hermético, que em grande medida é uma filosofia universal, como já dizia o nosso mestre Kutumi, é a imagem e semelhança do macrocosmos que nós repetimos os mesmos ciclos. Nós também nascemos, morremos, renascemos, morremos, ou seja, temos os nossos, à escala, pequenos Mahavantaras e pequenos Pralayas. Certo? Durante os Mahavantaras temos uma atividade externa, vamos semear e, como diz o pensamento da Índia, e também, muito bem, expressamente Pietro Baldi, durante os intervalos entre vidas físicas, porque também há vidas suprafísicas, mas não vamos entrar aí na multiplicidade de mundos, de locas, de que fala a tradição da Índia. Nos intervalos entre vidas físicas, nós digerimos, nós metabolizamos, nós refletimos, nós enraizamos no nosso ser mais profundo aquilo que vivemos em cada existência no mundo mais externo. E tudo isto dirigido e ligado pela lei do karma, a lei por excelência. Karma significa a ação, mas
uma ação que inevitavelmente gera um efeito. Todas as ações limitadas, e nós infelizmente não conseguimos uma ação universal, uma ação que seja em nome de todos, geram efeitos que vão recair sobre nós, da mesma natureza, da mesma intensidade, da mesma qualidade. Eu falei aqui em ação individual, condicionada, ação pessoal e, por contraposição, a uma ação integral, universal. E a propósito disto, eu lembrei-me, já que ontem também falámos em Pessoa e na mensagem, num poema do mesmo Pessoa e do mesmo livro A Mensagem, que é o Mostrengo, que fala da ultrapassagem do Cabo das Tormentas, que depois se chamou Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, e do famoso gigante Adamastor, que porventura corresponde ao morador do umbral que ainda há pouco o nosso amigo Vítor referiu. Amigo, neste caso, no meu caso, de uns 40, é melhor não dizer. Dá bastantes anos, senão vão pensar que eu estou assim já um bocadinho idoso, ou de maneira nenhuma é o caso. Isto, o cabelo branco, é só para coisa. Bem, e agora perdi-me. Não devia dizer estas coisas. Estava a falar do morador do umbral. Como? Da mensagem. É isso. E então aparece lá um mostrengo, o Adamastor, uma nuvem tremenda, em que os marinheiros terão visto um monstro avassalador, não é? E depois o piloto, no poema pessoano, obviamente, diz esta frase notável: aqui ao leme sou mais do que eu. É um povo que quer o mar que é teu. Certo? A ação individual era se fosse só ele. Mas não. Ele vai em nome de todos, vai em nome de uma coletividade. E quando temos essa força, quando nós agimos com a força imensa do mundo, então as coisas inevitavelmente sucedem. Só que nós atuamos não com essa vontade firme e uníssona com a ordem das coisas, mas sim com a nossa pequena vontade individual, que muitas vezes mais não é feita do que capricho, de ignorância, de separatismo, de unilateralidade. Eu tenho a noção que me estou a alargar e vou falar. Faltam 10. É que eu estava na introdução. Bem, tenho que despachar, pelos vistos. Yugas e queda. Certo? A tradição da Índia... mas eu não acabei, não é? Então, o tempo da Índia é um tempo cíclico. Certo? É preciso renovar-se. É preciso a renovação de todas as coisas. Como se diz num Upanishad, há um poder que move e renova tudo quanto existe. Certo? E em cada começo nós temos uma Satya Yuga, uma idade de ouro, tanto no macro como no microcosmos. Depois temos a Treta Yuga, idade da prata, do Evapara Yuga, a idade do bronze, e finalmente, o que segundo a tradição hindu estamos numa idade negra, na Kali Yuga, que não significa necessariamente que não evoluamos mais, porque em grande medida quanto mais a dor e a dificuldade nos chicoteia, mais progredimos. Por incrível que pareça, mas vemos isso tantas vezes quando estamos debaixo de uma grande exigência que nós conseguimos o melhor de nós, não é? Mas é a idade das dificuldades. Ora, nós podemos fazer aqui uma relação entre uma idade primordial, aquilo que corresponde em Ubaldi ao sistema, e uma idade de total emburcamento no antissistema dessa idade de ouro primordial que nos levou até à idade de ferro. É evidente, isto não acaba assim.
na tradição da Índia, acabará finalmente numa derradeira idade do ouro. Mas mais curioso, eu agora estou aqui sem fogo quase, porque quando vi 10 minutos caí, aí é que foi uma verdadeira queda. Se o Baldi tivesse visto a minha queda, de pensar que só tinha gasto 10 minutos e só tinha 10, ele iria refazer a sua doutrina da queda, porque tinha havido uma queda muito maior e muito mais desastrosa. Bom, então, eu disse há pouco que, segundo muitos, talvez do melhor da filosofia da Índia, Maya, a ilusão tem um estatuto criador. E Maya, cuja raiz com mater, matéria, ilusão obviamente, que é o que significa, daria panos para mangas, com mãe, etc. Bom, mas Maya pode significar também devir. Enquanto que no sistema, palavra ubaldiana, no absoluto, no ilimitado, no infinito, nós vivemos num eterno presente. Certo? A causa e o efeito coincidem. É tudo e tudo agora. Não há separação que só advém da nossa consciência limitada entre passado, presente e futuro. Nós, como não conseguimos ter na nossa consciência decaída tudo simultaneamente, viajamos por esse tudo, por esse todo, e separamos em passado, presente e futuro. Certo? Bom, entramos no mundo do devir, que é uma das formas pelas quais o Baldi caracteriza o antissistema, o estado de pernas para o ar, o estado de tomarmos o sol por sombras e as sombras por sol, a realidade por ilusão e a ilusão por realidade. Eu pensava muito alargar-me nisto, mas estou prestes a ouvir o apito final. Bom, e essa Maya é uma Maya, digamos, metafísica, cosmológica, ontológica. O mundo é Maya, mas é sobretudo, ou é muito também, uma realidade psicológica. Certo? O demiurgo Ishvara, certo? Resultante do Brahman com atributos e de Maya, que é isso que cria os nossos mundos limitados, certo? Que é assim uma espécie de feiticeiro. Há mesmo nos Upanishads a expressão Mayana. O feiticeiro faz um mundo de ilusão, não é? E nós constituímos coletivamente Mayana, constituímos coletivamente Ishvara, constituímos coletivamente o demiurgo e o logos. Embora se traduza habitualmente demiurgo por Deus como se fosse só uma entidade, na filosofia platónica, demiurgo, para Platão, é uma coletividade de poderes criadores, entre aspas, ou se quisermos assim chamar, deuses. Então, neste mundo, o que há é percepções. Certo? Não temos acesso à realidade em si mesma, senão quando chegarmos a moksha ou a kaivalya ou outros termos equivalentes. Não é? E é a nossa percepção distorcida, como no exemplo que dei da serpente, que nos faz estar na rede de enganos e de vícios, de caminhos erráticos, neste labirinto do qual às custas vamos saindo. Assim diz um dos Upanishads, nós somos como uma aranha, tecemos a vida, nós é que tecemos a vida e nos movemos nela. Sonhamos e vivemos dentro desse sonho, ou talvez pesadelo. Isso é uma verdade. Isto é uma verdade em todo o universo. Quão próximo isto está de palavras do Baldi, como as que encontramos nesta frase do livro Problemas do Futuro. A percepção do mundo que nos circunda é dada pela nossa natureza. Se nós mudamos, tudo muda. Assim, com a nossa elevação no espírito,
tudo tende a sublimar-se. O que antes era dor transforma-se em regozijo. E nós que vamos pelo mundo afora protestar contra tudo e contra todos, faríamos bem melhor se individual e coletivamente nos mudássemos a nós mesmos, porque o mundo mudaria e sublimaria connosco. Há uma frase de Gandhi famosa sobre isso. Num livro chamado A Ciência dos Rishis, de uma senhora já muito idosa e muito notável, porque é a responsável por um dos 4 grandes centros da Índia que conservam a tradição de Shankaracharya, ela diz a certa altura, a senhora Vanamali, os físicos foram até ao coração da matéria e ficaram estupefactos com o que viram. A matéria não era sólida de todo, mas meramente energia em movimento. E repito a frase que ontem passou aqui num filme da Clara, não é? Cito aqui. Frase agora, não de um texto da Índia, mas de um livro de Pietro Baldi. Não existe matéria no sentido que lhe dais, mas apenas movimento. Eu tenho muita pena de ter que acelerar tanto. Na obra baldiana, nomeadamente, mas não só, por causa da dicotomia sistema-antissistema, perpassa esta dupla face do uno. Deus, na sua natureza absoluta, e mais além de qualquer limitação ou condicionamento, é o Deus transcendente. Está além de qualquer dos nossos universos, sejam eles quais forem, por muito grandioso e até duradouro que seja esse universo. Mas, ao mesmo tempo, está no âmago de tudo quanto existe, de tudo quanto vive, de tudo quanto é, sem o que nos pulverizaríamos e caminharíamos para, ou melhor, incorreríamos, evidentemente, na destruição. Certo? Pietro Baldi glosa isto em vários livros, julgo que principalmente no livro O Sistema, mas também noutros. E reparem, este conceito está esboçado, está apresentado neste texto upanishádico que terá 2500 anos, mais ou menos. A respeito desta verdade está escrito: antes de surgir o universo, Brahman existia como não manifesto. Do não manifesto foi emanado o manifesto. Atenção, rigorosamente, na filosofia da Índia não há propriamente criação. Há a emanação, dado o seu conceito predominantemente panteísta. E também esta frase do Upanishad: Brahman pode ser considerado de 2 modos, formal e informe, mortal e imortal, finito e infinito, atuante e manifestado. Queria fazer, agora isto vai ser quase telegráfico, já passei a hora? Quanto tempo? Está bem, obrigado. Os 3 caminhos principais, os 3 yogas fundamentais apresentados no Bhagavad Gita. A Índia tem essa bela, maravilhosa tradição, que sendo filosófica é também prática, do yoga, dos diferentes variedades de yoga. Porque, aliás, ao contrário de um modo de ser às vezes ocidental, que separa a filosofia ou a espiritualidade da prática, para a sabedoria antiga, e nomeadamente para o pensamento indiano, a especulação filosófica que não seja transformadora é conversa. Como dizem os nossos amigos brasileiros, numa expressão muito graciosa, é conversa para boi dormir. Ora bem, no Bhagavad Gita, Krishna, certo? Muito curiosamente, um avatar cuja vida, que terminou no começo do Kali Yuga, em 3102 a.C., antes da Era Comum, tem muitas semelhanças com a vida de Cristo Jesus.
certo? Provavelmente a história da matança dos inocentes veio para outras paragens mais próximas de nós a partir desse mito de Krishna. Krishna que, aliás, tem uma dupla natureza aqui. Por um lado, encarna humanamente. Por outro lado, ele é a própria divindade, como vimos a propósito do Cristo cósmico e da natureza do Buda, de que falou Alexandre, não é? Bom, mas Krishna diz que há 3 vias principais. Ele fala daquela que é mais fácil, que é Bhakti Yoga, caminho do amor, da devoção, que está espargido por, direi, todas as obras de Pietro Baldi. Fala no caminho de Gnana, do conhecimento, da sabedoria integral, espiritual, holística. E toda a obra do Baldi todo o trabalho do Baldi é uma obra-prima de Gnana Yoga, ou de gnose. E, finalmente, Karma Yoga, o yoga da ação a que não nos apegamos, da ação que não é pessoal, mas a ação que é benfazeja, que é serviço, que é trabalho para o bem comum, que é cumprimento do dever. E isso perpassa igualmente em muitos pontos da obra do Baldi. Rapidamente, tanto o Baldi como o hinduísmo e também a teosofia, que falarei depois, consideram que a evolução darwiniana é insuficiente, porque não considera a evolução da consciência, apenas a evolução da forma. Julga que a evolução da forma é que determina a evolução da consciência, quando é exatamente o contrário. Há um conceito, e com isto agora vou mesmo terminar, há um conceito que falámos há pouco, que se aproxima muitíssimo da noção de lei, da lei do centro, uno Deus, do tudo, uno Deus que fala o Baldi, que é o conceito de ordem cósmica no hinduísmo, Rita. E há um sucedâneo disso, que é Dharma, já falámos. Dharma tem muitos sentidos, mas um deles é o do dever. O dever individual e social. Também o dever religioso. O dever de nos adequarmos à ordem cósmica. Mas há este outro conceito. Swadharma. O Dharma próprio. Certo? Este prefixo, aquelas 3 primeiras letras, significam próprio. Não é? Isto significa o quê? Cada um tem o dever que se lhe adequa no ponto do caminho em que está. Certo? Quando se exige demais a alguém, é errado. Não se pode exigir a alguém aquilo que ela não pode dar. Não podemos exigir que uma criança pegue um peso de 50 quilos. Não podemos exigir que uma criança de 3 anos trate da sua vida. Seria desastroso. Mas isto seria alguém... Bem, não vou usar esta imagem, já devia ter acabado. Mas também não deve existir o contrário. Eu posso fazer mais, mas por comodismo, por preguiça, faço menos. Eu podia ajudar muitas pessoas e teria condições para isso, tanto condições mentais como condições materiais. Não o faço. Estou a não cumprir o meu próprio Dharma. Ora, isto tem a ver com a duplicidade, digamos assim, ou os 2 sentidos em que o Baldi fala de ética, veja-se nomeadamente no seu livro Princípios de uma Nova Ética. Há a ética num sentido universal, com a sua regra de ouro, faz aos outros aquilo que gostava que te fizessem, ou o contrário, que há em Jesus, que há no budismo, que há em Confúcio, etc, etc. E o nível ético, cada um de nós, conforme o seu estatuto evolutivo, isto é mesmo para eu acabar, conforme o seu próprio karma, podemos, devemos, somos capazes, nos é adequado cumprir. E termino dizendo, se todos nós cumprirmos o nosso próprio Dharma, formos atentos, não formos indolentes,
não continuarmos adormecidos, certo? Então o Dharma coletivo será muito melhor e afinizar-nos-emos com a lei ou a ordem cósmica. Obrigado. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः